As humilhações a que a gente é submetido é terrível. Muito bom, vou começar lendo um texto relativamente longo e fazendo um desenho que esperemos seja parcialmente explicativo. Depois a gente começa a entender. Então, o texto são excertos dos chamados 7 sermões aos mortos. Septem sermones ad mortuos. Precisamos distinguir as qualidades do pleroma. Pleroma significa o que significa pleroma? Bando. Pleroma. Cadê o vosso grego? Pleroma significa totalidade. Precisamos, portanto, distinguir as qualidades do pleroma. As qualidades são pares de opostos, como, por exemplo, o efetivo e o inefetivo, a plenitude e o vazio, os vivos e os mortos, a diferença e a igualdade, a luz e as trevas, o quente e o frio, a força e a matéria, o tempo e o espaço, o bem e o mal, a beleza e a feiura, o um e o múltiplo, etc. Esses pares de opostos são qualidades do pleroma que não são. Repara nessa frase. Esses pares de opostos são qualidades do pleroma, da totalidade, que não são, porque cada uma delas contrabalança a outra. O que vocês diriam disso? Coragem. Se você tem duas forças de igual intensidade e sentido exatamente oposto, qual é a resultante? Zero. Isso. Então, opostos que se contrabalançam, certo? Como nós somos o pleroma ele mesmo, também nós temos todas essas qualidades em nós. Porque o próprio fundo da nossa natureza é a distinção. E, portanto, temos essas qualidades no nome e sob o signo da distinção. O que significa? Essas qualidades são distintas e separadas em nós, um do outro, uma da outra. Mas não são balanceadas e vazias. Não são totalmente opostas, tal, mas são efetivas. Portanto, somos vítimas dos pares de opostos. O pleroma está rasgado em nós. As qualidades pertencem ao pleroma e só em nome e sob o sinal da distinção podemos e precisamos possuir ou vivê-las. Precisamos distinguir-nos das qualidades. No pleroma elas estão balanceadas e vazias. Em nós, não. Estar distintos delas nos liberta. Impressões, vai. Que horror vocês. Não deveis esquecer que o pleroma não tem qualidades. Nós as criamos pelo nosso pensamento. Portanto, se procurais a diferença ou a igualdade, ou quaisquer qualidades, perseguis pensamentos que fluem até vós através do pleroma. Bom dia, chefia. Tudo bem? Pensamentos com relação a qualidades que não existem no pleroma. Tarará, tarará, tá. Bom. Então, esse é o parte do sermo 1. O que nós temos aqui? A ideia de uma totalidade em que os polos de opostos
baseados apenas na nossa apreensão dessa totalidade, se balanceiam todas elas num resultado nulo. Portanto, o pleroma, tanto você pode dizer que é, como você pode dizer que ele não é. Como é que você chama isso? Pelo contrário, isso é a vincula, isso é uma destruição do princípio da não contradição. Isto aí é o quê? Panteísmo total. O vazio efetivo é da natureza do demônio. Deus e o demônio são as primeiras manifestações do nada, ao qual chamamos pleroma. Portanto, dentro disto você tem dois pares de opostos principais, que são, respectivamente, Deus e o demônio. Necessariamente sempre presentes e necessariamente anulando-se um ao outro. É indiferente que o pleroma seja ou não seja, pois tudo nele está balanceado e vazio. Não assim a criatura. Criaturas são todas as coisas, todos esses pares de opostos que há no pleroma, certo? Mas que só se distinguem por pensamento. Não assim criatura. Na medida em que Deus e o demônio são criatura, eles não se extinguem um ao outro, mas estão um contra o outro como opostos efetivos. Não precisamos de prova da sua existência. Basta que estejamos sempre falando deles. Se ambos não fossem criatura pela sua própria distinção essencial, sempre os distinguiria de novo a partir do pleroma. Então, ele começa a dar nomes, né? Isso no sermão 3. Os nomes, o pleroma recebe o nome de Abraxas, que é um nome desses antigos persas para o Deus total, né? Depois Hélios, com dois L's, né? É aquilo a que chamamos Deus. O que o Deus da luz, do sol, fala é a vida. O que o demônio fala é a morte. Mas Abraxas diz aquilo que é santo e maldito ao mesmo tempo, que é vida e morte ao mesmo tempo. Abraxas, a totalidade, dá origem à verdade e à mentira, ao bem e ao mal, à luz e à escuridão, na mesma palavra e no mesmo ato, né? Portanto, Abraxas é terrível, é esplêndido como o leão no instante em que ele abate a sua vítima, é belo como um dia de primavera, é o grande Pan ele mesmo e também é o pequeno Príapo. Príapo é o deus do orgasmo. É o monstro do mundo subterrâneo, um pólipo de 1000 braços, um nó de serpentes aladas, o frenesi. Qual que é o monstro grego que é isso? É um monstro de monte de serpentes, um nó de serpentes. Medusa. Vocês precisam estudar mais mitologia. É o hermafrodita do começo inicial. É o senhor dos sapos e das rãs, que vivem na água e sobem à terra, cujo coro acende ao meio-dia e à meia-noite. É a abundância que busca a união com o vazio. É o santo Gerar. É o amor e a morte do amor. É o santo e o seu traidor. É a luz mais brilhante do dia e a mais escura noite da loucura.
Olhar para ele é cegueira, conhecê-lo é doença, venerá-lo é morte, temê-lo é sabedoria, não lhe resistir é redenção. Deus reside por trás do sol, o demônio é por trás da noite. O que Deus nos traz da luz, o demônio suga para a noite. Mas Abraxas é o mundo, o seu começo e o seu fim. Sobre cada dom que vem do Deus Sol, o diabo lança a sua maldição. E aí? O que saiu aí? Vai, coragem. Esse é o sermão 3. Que cara mais? Coragem. Vocês nunca viram nada disso? Hã? Ah, Yin e Yang, interessante. Exatamente, tem um Yin e Yang aí. O que mais que tem aí? Que raios? Vocês não assistiram nem Guerra nas Estrelas? Não assistiram o lado claro da força, o lado negro da força, os monstros da escuridão e os seres da luz, os anjos, os mensageiros, os divinos, as entidades divinas, tudo isso vocês não percebem que está ao redor de vocês o tempo todo? Está em tudo quanto é livro. Pensa no Harry Potter. Pensa no próprio Senhor dos Anéis. Não como, digamos, ideologia do Senhor dos Anéis, mas como símbolos que estão no Senhor dos Anéis. E esses, por sua vez, evidentemente usam outras. E agora este vai rasgar as vestes. Eu já estou ouvindo os botões pulando assim. O Deus Sol é o mais alto dos deuses. O demônio é o seu oposto. Assim temos 2 deuses. Mas há muitas coisas elevadas e boas e há muitos grandes males. Entre esses estão 2 deuses demônios. Um é o que queima e o outro é o que cresce. Repara, um é o que queima, o outro é o que cresce. O que queima é Eros, que também tem a forma de uma chama. A chama da luz, porque consome. O que cresce é a árvore da vida. Ela dá brotos e, ao crescer, acumula coisas vivas. Eros queima e morre, mas a árvore da vida cresce com um aumento lento e constante por um tempo imensurável. Deus e o mal estão unidos na chama. Deus e o mal estão unidos no crescimento da árvore. Na sua divindade, vida e morte estão opostos. Inumeráveis como o número das estrelas é o número dos deuses e dos demônios. Cada estrela é um deus e cada espaço que uma estrela preenche é um demônio. Mas a plenitude e vazio do total é o plurão. A operação do total é Abraxas, ao qual só o inefetivo está oposto. 4 é o número dos principais deuses, como 4 é o número das medidas do mundo. 1 é o começo, o Deus Sol. O segundo é Eros, que junta 2 coisas no mesmo e se estende em luminosidade. 3 é a árvore da vida, que enche o espaço com formas corporais. 4 é o demônio, que abre e tudo se fecha. Aquilo que está formado da natureza corporal, ele dissolve. Ele é o destruidor em que tudo é trazido ao nada. É o sermão 4. O que ele está fazendo? Toda uma teogonia, exatamente. Então, as 2 formas onde aqui e aqui as coisas se opõem, quais são?
Os deuses demônios são Eros, o destruidor de origem material, né? E o outro é a árvore da vida. Onde é que está, por exemplo, o destruidor? Eros como destruidor. Qual um dos principais símbolos de Eros hoje? Então, o tema da moda em tudo quanto é seriado de televisão, na televisão, etc. Sexo, mas não sexo. É o vampiro. O vampiro faz o quê? Ao amar, suga. Ao amar, destrói. É um amor que mata e, ao mesmo tempo que mata, dá vida. Porque dá aquela vida em estado vampírico, etc. Né? Então, essa visão de Eros como força simultaneamente destrutiva e geradora. Chama, queima, destrói. E, ao mesmo tempo, a árvore da vida. Onde, por exemplo, vocês estão cansados de ver a imagem da árvore da vida. Típica forma da imagem da vida é o que? É a árvore da evolução. Que, aliás, na Disneylândia, se não me engano, tem um baobá com as formas vivas esculpidas, chamada árvore da vida, né? Outra imagem disso está o quê? Como é que se entende lógica hoje em dia? Como uma árvore lógica. Opções sim, não, tá, né? Você vai construindo. Sim? Bom. O mundo dos deuses está manifesto na espiritualidade e na sexualidade. Os celestes aparecem na espiritualidade, os terrenos na sexualidade. A espiritualidade concebe e abraça. Semelhante à mulher e, portanto, chamamos-la de Mater Celestis, a Mãe Celeste. A sexualidade gera e cria. Ela é masculina e, portanto, chamamos-la de Falos, pênis, o pai terrestre. A sexualidade do homem é mais da terra, a sexualidade da mulher é mais do espírito. A espiritualidade do homem é mais do céu e vai para o que é maior. A espiritualidade da mulher é mais da terra e vai ao que é menor. Mentirosa e demônica é a espiritualidade do homem quando ela vai para o que é menor. Mentirosa e demoníaca é a espiritualidade da mulher quando ela se dirige ao que é maior. Cada um deve ir ao seu lugar. O homem e a mulher se tornam demônios um para o outro quando não dividem os seus caminhos espirituais, porque a natureza da criatura é distinção. O homem e a mulher se tornam demônios um para o outro quando não vão cada um para o seu lugar. Ou seja, ao que se alude aqui? Em boa parte é o homossexualismo. Quando cada um não vai para o seu lugar, há uma formação demoníaca. A sexualidade do homem tem um caminho para a terra. A sexualidade da mulher é espiritual. O homem e a mulher se tornam tal. Isso. O homem deve procurar o menor, a mulher o maior. O homem deve saber que existe o menor, a mulher que existe o maior. O homem pode distinguir-se a si mesmo através da espiritualidade e da sexualidade. Ele chama a espiritualidade a mulher, mãe, e põe-na entre o céu e a terra. Ele chama a sexualidade de Falos e põe-no entre ele mesmo e a terra.
porque a mãe e o falo são demônios supra-humanos que revelam o mundo dos deuses. Eles são para nós mais efetivos que os deuses, porque estão muito próximos da nossa própria natureza. Se não distinguisseis entre a espiritualidade e a sexualidade e não os considerasseis ambos como de uma natureza superior e além da vossa, então estaríeis entregues a eles como qualidades do pleroma, e o resultado é que se desfariam. Nenhum homem, portanto, escapa desses demônios. Olhareis para eles como demônios, e isso é uma tarefa e um perigo comum, um peso comum que a vida pôs sobre vós. Portanto, a vida também para vocês uma tarefa comum e um perigo, como são os deuses e, antes de mais, o terrível Abraxas. O homem é fraco e, portanto, a comunhão é indispensável. Se a sua comunhão não estiver sob o sinal da mãe, então está sob o sinal do falos. Muito bem. A distinção conduz a... Muito bem. Isso é o sermão 5º. Depois, sermão 6º. O demônio da sexualidade se aproxima da nossa alma como uma serpente. É meio humano e aparece como um pensamento-desejo. O demônio da espiritualidade desce na nossa alma como um pássaro branco. É meio humano e aparece como um desejo-pensamento. A serpente é uma alma terrena, meio demônica, um espírito e próxima dos espíritos dos mortos. Portanto, também como esses, ela está em todas as coisas da terra, fazendo-nos temê-las ou mordendo-nos com desejos destemperados. A serpente tem uma natureza semelhante à da mulher. Ela sempre procura a companhia dos mortos que estão segurados pelo desejo da terra, aqueles que não encontram o caminho que leva à sua singularidade. A serpente é uma prostituta. Ela se prostitui com o demônio e com os espíritos maus, um tirano maldoso e atormentador, sempre seduzindo até as companhias mais baixas. O pássaro branco é a alma semiceleste do homem. Ela vive com a mãe, descendo de tempos a tempos. O pássaro tem a natureza semelhante à do homem e é efetiva e é pensamento efetivo. Ela é casta e solitária, uma mensageira da morte. Ela voa alto por cima da terra. Ela manda que a pessoa se individualize. Ela traz conhecimento dos distantes, das pessoas distantes que vieram de antes e são perfeitas. Ela levanta nossa palavra para cima para a mãe. Ela intercede, mas ela avisa, mas novamente contra os deuses ela não tem poder. Ela é um vaso do sol. A serpente vai para baixo e com a sua esperteza imita o demônio fálico ou então o leva para frente. Tá. Ou seja, aqui, como símbolos dos símbolos, estão a ave branca e aqui a serpente. E agora o último. O homem é um portal pelo qual os outros mundos dos deuses, demônios e almas passam para o mundo interior, dos maiores para os menores. Pequeno e transitório é o homem, mas ele está atrás de ti, e uma vez que vos encontreis novamente no espaço infinito, no menor ou no mais íntimo infinito, numa distância imensurável está uma única estrela no zênite,
E esta é o Deus deste homem único. Ela é o seu mundo, o seu pleroma, a sua divindade. Portanto, você tem como se fosse aqui dentro, né? O ser humano, você está aqui como um segundo pleroma. Um dos polos é a sua alma, a ave branca, e o outro ponto é a serpente. E a direção para a qual você aponta é a da estrela, o Binisson. A estrela é o Deus e o destino do homem. Aquele é a sua divindade orientadora. Nela o homem vai para o seu descanso. Em direção dela vai a longa jornada da alma após a morte. Nela ela brilha como uma luz que todo homem produz do mundo maior. A esse Deus é que o homem pode rezar. A oração aumenta a luz da estrela, lança uma ponte sobre a morte, prepara a vida para o mundo menor e acalma os desejos sem esperança do mundo maior. Quando o mundo maior se esfria, a estrela aquece. Entre o homem e esse Deus único está nada, enquanto o homem pode voltar os seus olhos para o outro, desde que o homem possa desviar os seus olhos do flamejante espetáculo de Abraxas. O homem aqui, Deus ali. Fraqueza e nada aqui, ali o eterno poder criador. Aqui nada exceto escuridão e fria umidade. Ali, puro sol. Onde, a partir desse momento, os mortos ficaram silenciosos e subiram como a fumaça sobre o fogo do pastor, que durante a noite guarda o seu rebanho. Muito bom. E agora? O que vocês têm a dizer disso tudo? Quem escreveu isso? Foi Carl Gustav Jung. Agora, vocês dizeriam que isso aí é um texto de psicologia? Que é esse troço? Isso de algum seguidor de mago, não sei, qualquer coisa, menos de psicologia. Era um pouco falso, mas não estava nada de psicologia. Ah, muito interessante. Né? Então vamos começar a desenvolver. Jung é filho de pastores protestantes. Né? O pai era pastor propriamente dito da igreja calvinista reformada. A mãe era filha de um outro pastor que, por sua vez, adorava um espiritismozinho, né? Acreditava firmemente na existência de fantasmas e pedia que a filha ficasse sentada atrás dele quando ele escrevia os seus sermões, porque ele não gostava de fantasmas que ficassem por cima do ombro dele lendo o que ele estava fazendo. Ou seja, o Jung tem as duplas influências. Em concreto, a mãe dele, ele tinha uma sensação de que a mãe tinha duas personalidades. A personalidade caseira, amável, gorducha, simpática, tal, e a personalidade 2, que era um ser terrível e distante com quem ele não conseguia se relacionar. Né? E que o assustava. E ele mesmo cresceu com essa sensação de dupla personalidade. Né? Aí, lá por volta dos 12 anos, então, lá por volta dos 6 anos, ele teve um episódio na escola, uma briga que um colega o jogou no chão, ele chegou a perder a consciência por um momento.
E a partir daí começou por um tempo a ter desmaios todo dia quando tinha que ir para a escola ou tinha que começar a trabalhar, né? Mas opôs-se interiormente a isso e acabou conseguindo voltar a estudar sem desmaios, porque sabia que era importante, família pobre, etc. e tal, né? E aí diz que teve a sua primeira noção do que era uma neurose, que no fundo os desmaios dele eram porque ele gostava de ficar sozinho, andar no mato, ver o sol, contemplar, etc. e tal, e estudar. Os desmaios eram uma reação de não quero estudar, um jeito de fugir ao estudo. Entendeu que isso era um problema dele. Reparem a idade. Aos 12 anos, ele tem um episódio que ele chama a revelação de Deus. Né? Que ele diz que, por um momento, reparem, lembrem-se, né, como bom protestante, o pai tinha uma visão rigorista, extremamente centrada no pecado e no medo de pecar. Então, ao mesmo tempo com, digamos, toda a ideia do esplendor divino. Então, a criança, 12 anos, tem um momento em que ele acha que ele se sente vendo a Deus, né? Céu azul, no centro o trono dourado, Deus infinitamente alto, né? Tudo belo, tudo bonito, e ele tem um susto porque aparentemente dentro dessa situação ele se sente compelido ou convidado a blasfemar contra Deus. E esse é o pecado contra o Espírito Santo que não pode ser perdoado, que é semi-verdade, ainda mais com 12 anos. 12 anos você dá um tapa na cabeça do moleque e diz, vai jogar bola, vai. Né? Eu não queria um problema, mas como não falava com ninguém, né? Então, né? E nesse momento, quer dizer, pensou, não. Mas, quer dizer, repara, por que Deus criou Adão e Eva se ele sabia que eles iam pecar? Então, significa que, no fundo, Deus queria que eles pecassem. Portanto, o medo que eu tenho de pecar, de cometer uma blasfêmia contra o Espírito Santo, é algo que Deus me manda. E aí faz o ato interior e diz que sentiu uma enorme libertação e alegria. Né? O que se interpreta nisso? Isso, a conclusão vai ser uma espécie de dualismo divino. Né? Conclusão dele. E além disso, quer dizer, mas por que ele teve essa experiência? Primeiro que é uma espécie de já interior, de dualismo interior excessivo, né, para uma criança. Todo mundo tem experiência do pecado, todo mundo tem experiência do bem e tal, mas quer dizer, essa pungência, a força dessas duas oposições é muito protestante, né? Quer dizer, Deus como juiz absoluto, né? Contra o qual não há recurso, né? E ao mesmo tempo o pecado como uma realidade inescapável, né? E isso cria, de fato, nele uma tensão permanente que ele vai tentar resolver. Então ele vai começar a estudar espiritismo, gnose, espiritismo inicialmente, por tradição familiar, né? Gnose, dos gnósticos cristãos, que por sua vez tem muito a ver com os panteísmos pré-judaicos ou simultâneos aos judeus, persas e indianos. Tem mais ou menos todos a mesma origem, né? Aí
nesse período de estudo, ele vai começar a aprender aquilo que ele chamará depois o espírito dos tempos. Isto é, a tendência racional cientificista, objetivo, né, metódico, sistemático, é suíço, não esqueçam, ou seja, como bom suíço, né, estávamos falando dos alemães agora há pouco, tomando um café. Vocês sabem que os alemães acham os austríacos frívolos e superficiais. Os suíços acham os alemães frívolos e superficiais. E os finlandeses acham os suíços frívolos e superficiais. Então, para a seriedade do estudo até o fim, tudo, né? Espírito dos tempos e depois o espírito das profundezas dele mesmo. Então, ele, como está cindido e como essa experiência infantil o marca, ele vai tender, em primeiro momento, a procurar isso. E estuda psiquiatria de maneira objetiva e sistemática. E quem é o grande cara que se destaca nessa época? Sigismundo. Né? Sigmund Freud. Então, ele vai se aproximar muito do Freud, inclusive sob a influência não direta, mas indireta de Freud. Ele vai fazer uma primeira tese, que é a tese de doutorado dele, que se chama a psicologia e a patologia dos assim chamados fenômenos ocultos. Né? Ou seja, demonstrando que isso é uma condição patológica, visões, revelações, etc. Em 1906 encontra Freud e em 1912, com a publicação, a pouco ele vai se desgostando daquele esquema simplista do Freud que vimos. Tudo é eros, todas as neuroses são causadas pela repressão do eros, etc. Né? Então ele vai começar a se revoltar e a dizer, peraí, existem mais tendências no ser humano, né? Que ele vai apresentar num livro chamado Psicologia do Inconsciente, em 1912, que vai levá-lo ao rompimento com Freud. Então, em 1912, ele nasceu em 1875, então tem 25 mais 37 anos. No ano seguinte, 1913, ele tem o que ele se chama uma horrível confrontação com o inconsciente. De repente começam a brotar nele visões, sonhos e imaginações, etc., que ele não sabe de onde vem. Né? Todo mundo já teve alucinações aqui, né? Uma das formas mais simples de alucinação é quando você leva uma pancada bem forte, você vê o que é? Vê estrelas, vê fosfinas, que são aquelas, né, pontinhos de luz brilhante. Isso é uma alucinação. Esses pontinhos não estão aí na realidade, né? Agora, no caso dele, é muito maior. O assunto começa a aparecer uns caras, o profeta Elias, que conversa com ele, se apresenta como guia espiritual, né? Aparece a serpente, aparece tal. Né? Tudo isso ele vai... Então, é horrível confrontação com o inconsciente. Ele vai consignar isso numa série de cadernos de capa preta, vai escrever, chamados os livros negros, que não estão publicados até hoje, né? Depois ele vai fazer uma versão toda ilustrada, tudo pessoal, né? Toda ilustrada, com iluminuras, letras traçadas a caneta, tal, caligrafia,
grande, tá? Chamado O Livro Vermelho, que foi publicado só agora em 2009, pela primeira vez, né? E o final do Livro Vermelho, é a única parte que ele publicou em vida, né? São os chamados Septem Sermones ad Mortos, os 7 sermões aos mortos. Ou seja, a parte que eu li é uma descrição, em parte, de um conjunto dessas manifestações, né? Concretamente, ele dizia nas memórias que efetivamente tinha ouvido a campainha um dia tocar, tinha ido à porta, não tinha ninguém, mas ele via o botão da campainha sendo pressionado, abriu a porta e de repente a casa se encheu de uma infinidade de presenças invisíveis que clamavam, diziam: nós fomos recusados em Jerusalém, ensine-nos sobre a realidade. Né? E aí ele escreve esse texto, que são 7 sermões para ensinar. A parte final, a frasezinha final é isso: no momento que ele terminou os discursos, os mortos sumiram como a fumacinha da fogueira de um pastor sobe aos céus. Muito bem. Interpretar isso. Vai, coragem. Professor, acho que terceira sepultura com uma culpa muito grande. Isso, e em certo momento. Não, quer dizer, interpretação, digo, do episódio todo, porque ele levou 16 anos escrevendo o Livro Vermelho. 16 anos. Né? O que significa esse negócio todo? Por que de repente um cara começa a ter visões e... Cara, o Jung, em si mesmo, quer dizer, ele tem pelo menos a nítida sensação de que ele não está criando uma alegoria. Ele fala isso em Deus. Direto, quer dizer, isso aí são alguém pensando em mim. Essa é a sensação de todo esquizofrênico, por exemplo. Né? Lembram do cara no Acre que uns anos atrás matou a família, mais uns outros, tal, porque uma voz dentro dele dizia, uma voz que era sentida como não ele, dentro da sua mente dizia que esses eram demônios e precisavam ser eliminados. Por isso que toma cuidado quando a gente fala que Deus fala do nosso conceito. Aham. E aí? Agora, se a primeira medida soma zero, como é que eu posso funcionar? Soma zero? Que no lado tem Deus, representado pela como do outro lado seria a prática do mundo, representado pela serpente. Essas forças se opõem plenamente. Se opõem plenamente e soma zero. O que é aquilo a repara que ele não está, isso aqui, esse troço aqui, para já. Primeira coisa que você percebe é o quê? Vamos responder a sua pergunta, mas dá uma voltinha. Primeiro que ele está sob uma pressão enorme, né? Quer dizer, a vida inteira, ele passou até os 40 anos quase, até os 38, com uma pressão interna. O que se percebe nesse momento é que pulou a tampa da panela de pressão. Né? Eu conheci alguns caras de temperamento, esses tipos meio visionários, assim, né? Poetas, autenticamente poetas,
caras que uma imaginação e uma intensidade emocional terrível, né? Que simplesmente não conseguem sustentar o pensamento racional e a razão, a vontade e o controle sobre si próprios. Ele mesmo, em algum momento aqui, achou que estava enfrentando uma esquizofrenia ou uma psicose. Pode ser claramente uma esquizofrenia momentânea, não uma esquizofrenia propriamente dita, mas uma esquizofrenia ou algo semelhante à esquizofrenia neurótica, ou seja, temporariamente causada pela personalidade dele. Mas 16 anos se vê nitidamente que o livro vermelho ele começa malucão, cara, letras grandes, letras pequenas, notas, imagem disso, imagem daquilo, página inteira de imagem, né? E aos poucos vai começando a ficar cada vez mais ordenado, tá? Até chegar no final. Os 7 sermões aos mortos já são bastante claros, né? Por outro lado, a simbologia que aparece no livro vermelho, no livro vermelho, que está aqui também nos 7 sermões, é uma espécie de resumo do livro vermelho. Toda essa simbologia é o quê? Onde é que vocês encontram isso? Parte dela, claramente, está refletida no Antigo Testamento, que, em geral, os protestantes estudam bastante. Né? Para ele, a visão dele, assim, para ele, então, Deus e o demônio são forças de forças realmente iguais. Então, eles têm... Sim. Tá, porque o Deus cristão, teoricamente, é mais forte. Sim. Mas para ele, não. O Deus e o demônio são equivalentes. Mas quer dizer, calma, porque acontece o seguinte: o que você tem aqui? Ao mesmo tempo que você tem da personalidade, existe sempre nele um cara que está observando essa explosão da personalidade. Então, os 7 sermões não são uma profissão de fé. Entende? Aliás, nem nada no livro vermelho é uma profissão de fé no sentido em que a gente entende isso. Não é dizer, eu acho que isso é verdade. No sentido, né? É simplesmente dizer, o que aconteceu comigo foi isso vi, isso tive a impressão, isso que tal, né? Essas palavras tal, me vieram em tal momento, mas não há uma espécie de dizer, não, o mundo é realmente assim. Tá? E coloca Deus necessariamente como criatura. Não, então, claramente toda essa visão do mundo é gnóstica e, na verdade, não acrescenta nada de muito novo ao gnosticismo. Né? Gnóstico e panteísta e maniqueu. Típico do maniqueísmo é essa colocação do bem e do mal como no mesmo plano de realidade, né? Ou com a mesma força. Então, só que ele, em princípio, não casa com isso ainda. Ele pretende ser um observador neutro e científico do processo que está acontecendo nele mesmo. Por isso que ele faz essas anotações todas. Assim responde a sua pergunta, não? Né? Quer dizer, agora ele vai começar, ele diz, não, este episódio foi a base de tudo o que eu escrevi depois. E de fato nós vamos ver daqui a pouco como todas as teorias dele estão relacionadas com essa base imagética, base simbólica. Sim? Não é uma base teórica, não é a explicação do mundo. Mas ele diz, não, a psicologia do ser humano se manifesta dessa forma. Não pretende ser uma metafísica.
Agora, exatamente. Agora, será que é verdade essa afirmação? A psicologia do ser humano se manifesta por esses símbolos e por essas coisas? Esse é o problema. E o caso dele, quer dizer, está fortissimamente influenciado pelas leituras que ele fez, e provavelmente pelas imagens que viu, etc. e tal, de obras gnósticas, das quais a alquimia e o espiritismo são descendentes diretos. Quer dizer, ele primeiro encheu durante anos e anos a sua imaginação tal com essas coisas, e de repente elas explodem, porque de fato não cabiam todos numa explicação coerente e racional do mundo, né? E aí se diz, não, tá vendo, aqui eu toquei algo que está além de mim. Não, pô, foi você que inventou esse troço, né? Então, também como base da psicologia se diz, né? Sem dúvida, essa cultura corresponde a um aspecto da psique humana, beleza? Né? A cultura manifesta, as imagens manifestam em parte o que o ser humano tem dentro. Agora, daí a você dizer que todos os seres humanos têm a mesma coisa dentro, calma. Né? Muito bem. Você não quer ser um cara legal e me arrumar um café? O cara traz o café e deixa escondido aí. Como é que é? Azar da câmera. E eu com isso. Muito bem. Agora, a partir disso, ele vai começar a desenvolver uma série de teorias que são as que vamos ver aqui, as ideias básicas, né? O problema dele é o seguinte: isso aqui, ok, não é uma profissão de fé. Ele, em princípio, se pretende científico, objetivo, etc. Por outro lado, se essa é a ideia de fundo, né, é o que você pensa, né, como é que você escapa de que isso, de fato, não influencie todo o seu pensamento? Quer dizer, até que ponto o seu pensamento é de fato objetivo e isento de valoração? De fato não é. Uma carga muito grande para deixar para trás, talvez ele... Exatamente. Né? Mas a luz secular não seria tentativa de isso. Como é que é? A luz secular não seria uma tentativa de isso. Sim. É uma tentativa de, pelo menos, integrar isso de alguma forma. Mas até daí, até dizer que conseguiu, são assuntos diferentes, né? Muito bem. Então, vamos lá. Ele vai juntar esse esquema, agora ele vai voltar para tentar entender o que aconteceu ao esquema do Freud. Vocês lembram do esquema do Freud de um bolo de camadas? E ele mesmo, Jung, nesse período, tem um sonho, dava extrema importância aos sonhos, em que você tem, né, também uma casa de alguns andares. Então você tem o eu, que é o centro da personalidade. Né? Aqui o superego propriamente ele dilui em algo mais geral, que é a sociedade, né? Depois, aqui você tem o eu inconsciente, no fundo dentro de uma camada maior, que é a camada do inconsciente pessoal. No centro dela é o self. Você tem a camada do consciente, a camada do consciente pessoal. Mas aqui, o que ele interpreta nesse episódio, o que aconteceu foi que irrompeu uma espécie de porão
que é um porão universal da humanidade, que seria o assim chamado inconsciente coletivo. Porque ele vai começar a comparar os símbolos e as imagens de diversas religiões, etc. e tal, vai dizer, está vendo? Pô, tudo isso que eu vi e percebi é universal. Foi dado, entrou em mim sem que eu pudesse. E todo mundo estaria, de uma certa forma, né, ligado ou apoiado em cima do mesmo porão. Então, a primeira e principal teoria dele é a do inconsciente coletivo. Quais são os conteúdos desse inconsciente coletivo? Típicas imagens do inconsciente coletivo são o lago na qual a pessoa mergulha, né? A torneira que liga com uma fonte, a fonte propriamente dita, né? Que está conectada a uma vasta rede de canais subterrâneos, etc. Né? E ele caracteriza o inconsciente coletivo como natural, supraindividual, autônomo, isto é, não se pode mexer com ele, isto é altamente duvidoso. O inconsciente coletivo seria uma espécie de camada básica que se formou durante a evolução da humanidade. Né? Então, na época quase não se conhecia, mas há uma ideia darwinista, ou de origem darwinista, de que o ser humano, o pré-ser humano, o macaco, era o semi-ser humano, o pitecantropo, macaco-homem, andava assim, tinha testa baixa, né? Toda a parte de focinho assim mais desenvolvida, e era bruto, né? O que é... Todas as descobertas que se fizeram depois foram contra essa teoria, né? Se descobriu que primeiro desenvolveu a calota craniana, portanto que aumentou o tamanho do cérebro, que o ser humano andava ereto muito antes disso, enfim, tá, né? Mas, enfim, está dentro dessa ideia. Então é a ideia da evolução do primitivo para o cultural. E aqui, né, no inconsciente coletivo, está o patrimônio primitivo da humanidade. Coisas que foram formadas durante os últimos milhões de anos, né? Então, a clássica ideia de que o ser humano adora os deuses porque tem medo das potências, dos raios, dos trovões da noite, dos perigos da noite, etc. e tal. É a típica coisa que não é junguiana diretamente, mas é desenvolvida por alguns discípulos dele, né? Nessa ideia de que o inconsciente coletivo é o básico. Fala. E quando ele por exemplo, algum índio, uma coisa assim, né? Ele analisou psicologicamente algum índio ou uma pessoa fora do... Ele foi uma vez para a África, com resultados muito pouco conclusivos. Esteve nos Estados Unidos, esteve na Índia, onde conversou com alguns hindus e budistas e tal. Como é que é? Muito bem. Então, inconsciente coletivo. Agora, qual é o conteúdo do inconsciente coletivo? Quais são os conteúdos? Isto. Os arquétipos é que seriam o conteúdo do inconsciente coletivo, né? Esses arquétipos, portanto, seriam objetivos no sentido de serem também realidades
formadas originariamente ao longo do caminho evolutivo cultural da humanidade, do caminho evolutivo psicológico da humanidade, né? Seriam o que isso os arquétipos, por exemplo, renovam? O que eles renovam? Já existia essa ideia antes? Tu que estudas a filosofia da antiguidade. São as ideias platônicas, exatamente. Né? São as ideias platônicas a que Santo Agostinho chama nada mais, nada menos que os arquétipos de todas as coisas. Ou seja, os modelos ou os tipos antigos ou originais de todas as coisas. Né? Os arquétipos seriam de dois tipos fundamentais para o Jung, a saber, não, os símbolos e as formas de comportamento e reação. Portanto, esta segunda corresponde ao que toda a época, como depois Freud, etc. e tal, vão chamar de tribe ou impulsos, né? Ou instintos ou tendências. Certo? Tribe, singular, tribe, plural, é o alemão para isso, para impulso. Desde o romantismo alemão se estava voltando a esse tema. São as passiones dos gregos, né? dos gregos e romanos. Que estão simbolizadas respectivamente pela pomba, a paixão pelo espiritual, e pela cobra, imagem do que já sabeis, a paixão pelo material, pelo terreno. Né? Agora, os símbolos sim, você tem essas pré-formações que são tendências originárias, né? Que são tendências ou formas originárias. Então, o que são tipicamente essas imagens? São o pai, a mãe, a criança, o herói. Basta ver os que não acabam mais os filmes de herói. O velho sábio, né? Mas basicamente sempre com a ideia do velho, um velho sábio chinês, né? Que para ele nesse episódio foi Elias. A feiticeira, o mago, o nascimento, a morte, que ele chama de um arquétipo poderoso, de fato, né? Paraíso, o pecado original, a queda, a concepção virginal, a reencarnação, a ressurreição, o Deus morto ressuscitado, como queiram, né? Deus, o diabo, os deuses, os demônios, os anjos. E todos os mais que vocês queiram, né? Quer dizer, montes e montes e montes de outros. A cruz, o círculo, o quadrângulo, o triângulo, enfim. Né? Todos eles, basicamente, o que acontece? Você tem uma predisposição, uma espécie de pré-formação disso, que no momento, então você tem um arquétipo inato dessas coisas, que depois vai se unir à experiência pessoal que você tem dessas coisas. Ou seja, você teria uma predisposição a reconhecer a mãe. Você tem uma expectativa da cara que a sua mãe vai ter. Aí você nasce e você vê a cara dela. E aí você convive com ela. E aí a sua ideia de mãe vai se formar a partir de um arquétipo com
acrescido da experiência cotidiana. Até aqui, beleza? Fala. Então, a mesmo tempo que o arquétipo da mãe ela faz parte do inconsciente coletivo, ela também é algo no esfera pessoal, Sim. Você, de certa forma, para todos os arquétipos, você teria a passagem daqui para o inconsciente pessoal, experiências esquecidas. Ao contrário de Freud, o inconsciente para o Jung não é apenas uma espécie de repositório de frustrações e neuroses de coisas que foram jogadas para baixo, não é podrão e nojento, né? O de Freud é podrão e nojento, o do Jung não, né? O inconsciente é só, você não tem consciência que está aí. Agora, do inconsciente coletivo, todos os arquétipos passam para o inconsciente pessoal e ali se misturam com a experiência pessoal. Mas são eles que determinam quais são as experiências pessoais que você pode ter e quais as reações que você vai ter a esses símbolos. Sim? Muito bem. Ok. Depois. Isso. Os arquétipos são o homem primitivo no homem de cultura, a raiz invisível do inconsciente. Certo? Até aqui, beleza? Todo o seu inconsciente se alimenta do inconsciente coletivo. Quais são arquétipos importantes? Vamos lá. O arquétipo self, selbst, versus o arquétipo persona. Repara, sempre são opostos que se equilibram. Essa é a tendência dele. Então, o que você tem? Você tem um arquétipo self, que se manifesta no inconsciente self, que por sua vez é trazido para o consciente eu. Todo o processo de humanização estaria na passagem desses 3 níveis, né? Então, este é o que estaria no centro de todas as coisas. O homem está no centro de todas as coisas e o seu Deus é a estrela pessoal que ele busca, a estrela como sentido da vida. Que, aliás, é comuníssima expressão. Siga a sua estrela. Seguir a estrela, né? Você podia me dar um café, né? Terceiro, traidor, sujo e monstruoso. Mas tudo bem, depois você corta isso do filme, né? Não? Ah, melhor ainda. Mais ou menos. Bom, ok. Acontece que então você tem uma visão de si próprio, né? Inconsciente, você não se conhece, e você tem uma que é, de certa forma, a imagem que os outros têm de você, e talvez até você tenha, mas que você não é, que é a persona. Ele gosta muito desse nome, persona, porque faz o jogo tanto de pessoa, quanto o do latim original, máscara. Todo mundo usa uma espécie de máscara social. Ideia que ele pega de um cara chamado Jacob Levi Moreno. Ou seja, você em sociedade usa uma máscara, então você é o cool, né? O intelectual, o conservador, o CEO, o cientista, pesquisador, o revolucionário, né? E se sente na obrigação de aderir a essa máscara, mas essa máscara
tanto revela sobre você quanto ela esconde. Ou seja, uma frase sensacional dele poderia-se dizer com um pouco de exagero que a pessoa é aquilo, que persona é aquilo que na verdade não é, mas aquilo que a pessoa gostaria de ser e que os outros achassem que ele é. Quer dizer, ela é uma falsa realidade. Né? Esse cara, essa coisa, Freud, são assados com liberdade. Liberdade é totalmente ignorada. Não. É que pelo Jung, não. Né? Só que liberdade, a liberdade está nesse nível. Quer dizer, o processo de passagem do homem primitivo para o homem de cultura, né? Esse processo de evolução psíquica interior acaba resultando na liberdade da pessoa. O eu é livre, o self inconsciente não é. Diga. Mas ele nunca tem uma reguladora, uma personagem, assim, porque ele não conta com o superego, é isso? O superego é a sociedade. Ele não o chama propriamente de superego, tal, é a sociedade que, evidentemente, a sociedade vai se manifestar através de pedindo de você um certo desempenho externo que é a persona, né? O papel. Tirando a sociedade, ele não tem uma fase que seria própria mesmo para a pessoa, tipo, se regulando, ou a reguladora, que seria algo que moderasse, assim. Tem o céu que vai ficar à vontade. O que vai morrer nesse negócio aí, no fundo, é moral. Moral vai para a glória. Né? Quer dizer, aqui você tem liberdade. Então, você subir isso aqui, digamos, esses 3 níveis, aumenta a sua liberdade. Mas, ao mesmo tempo que vai te dizer o que é certo e o errado, não é você. Nesse ponto é uma diferença enorme para os gregos, por exemplo, ou para toda a moral. Né? Que a ética é uma questão de conhecimento pessoal, conhecimento de si e dos próprios limites e dos próprios fins. Né? Para ele, a ética continua a ser um problema social, uma exigência que a sociedade põe. Certo? Muito bem. Outro arquétipo importante, arquétipo do sombra. Sombra corresponde evidentemente ao pecado, etc. e tal, mas, né, exatamente é toda aquela personalidade obscura, reprimida, muitas vezes com complexo de inferioridade e cheia de culpas, que com as suas raízes chega até diretamente no reino dos ancestrais animalescos, né? Ou seja, quer dizer, a sombra, no fundo, corresponde a tudo aquilo que o eu não consegue ver no inconsciente. E nesse sentido, né, ela é não apenas fonte de pecado, ela é um aspecto da animalidade humana. Né? Ora bolas, você não é pecaminoso, você não comete um pecado por ser animal. Eu comi, portanto eu cometi um pecado. Não. Depende de como você come, depende da sua regulação racional, depende de um monte de coisas, ora bolas. Não é pelo fato de você ser animal que você cometa um pecado. Essa é uma das piores e mais consequentes, digamos assim, confusões do Jung. Essa sim é grave. O resto, tudo isso tem coisas que são espetaculares, né? Mas a confusão do mal com o animal,
Né? Essa sim é mal, é péssima. Muito bem. E arquétipo luz seria tudo aquilo que afasta do animalesco. Né? Portanto, no fundo a luz se define pela sombra, o que também é falso. O bem é que se define por si mesmo e a sombra pela ausência do bem. É o inverso total. Né? Muito bem. Esse é um dos mais duvidosos dele. Outro é animal.